Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Desenho Realista. Nessa aula, a gente vai desenhar essa maçã para a gente colocar um pouco de brilho aqui, textura, a gente aprofundar mais nessa parte de brilhos aqui que a gente pode fazer de uma forma diferente, que aqui já tem uns pontinhos em branco, vai ter uma textura aqui dessa folha. Então a gente vai começar aqui já direto com HB. Eu estou fazendo com papel canson, do bloco que eu passei na lista aí. E eu vou começar passando aqui da forma que eu já mostrei para vocês. Fazendo esses movimentos. Sempre eu faço esses movimentos curtos. Eu já estou direto aqui com HB, porque o H aqui não ia precisar, porque essa textura já é mais escura. Então eu já pulo uma etapa e já começo com ele um pouco mais escuro. Ele também é um pouco mais poroso, um pouquinho só, mas não tem problema não. Aqui eu não vou ficar explicando muito, porque é só mesmo colocar grafite. Aí eu vou deixar uma parte vocês vendo e uma parte eu corto também para não ficar muito grande, que é a mesma coisa aqui, ó. Só vou passando aqui o grafite, ó, sem ficar rabiscando. E onde tem os brilhos aqui assim, ó, esse brilho aqui, ó, vou até marcar ele aqui, ó. Eu não vou passar o grafite não. Então todo lugar que tem brilho, eu não passo grafite. Eu deixo ele mais claro. Eu deixo ele sem nada ou algum lugar aqui, ó, igual aqui eu já deixo um pouco mais claro. Eu tracei usando a mesa de luz. Eu vou retornando aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Eu só não pulo algumas partes porque eu não preciso. Ó, então a gente vai passando essa parte que é um pouco mais clara aqui. Eu não preciso colocar muito grafite, só colocar um pouquinho aqui só para fazer uma basezinha, coisa bem pequena. Aí continuo aqui normalmente, ó, só preenchendo. Aqui é só preencher mesmo. Sem deixar rabiscar, sem deixar ficar marca, fazer riscos assim, ó. Então a gente não evitar fazer isso aqui, ó, ficar rabiscando, fazendo em vários sentidos. Por isso que eu faço com a ponta do lápis um pouquinho mais gasta. Porque como essa aqui é a primeira camada, ela não tem efeito nenhum aqui. Isso aqui depende de cada desenho. E esse desenho aqui, entendeu? Tem desenhos que tem mais textura, que nessa primeira camada a gente já vem fazendo textura nele já. Mas aí vai ter exercício aqui no curso que vocês vão ver isso aí. Agora nessa aqui, como ela é bem lisa, ela não tem aquela textura muito forte. Vamos dar exemplo, como a pele de idoso. Tem várias texturas bem marcadas. Então aí a gente já faz de outra forma, que vocês vão aprender.
manter uns brilhos ali. Mesmo se também pegar grafite ali, não tem problema não. Depois a gente vai passar a borracha ali. Vou continuar aqui nessa área aqui, fazendo a mesma coisa. Vou deixar aqui um pouco marcado para separar essa área aqui, ó, para separar ela da parte de cima ali, ó. Eu já deixo ela mais marcada aqui para não misturar tudo ali. Aqui não tem segredo nenhum, só mesmo colocar grafite aqui só. Também uma coisa, não deixar manchado, apertar uma parte, deixar a outra mais clara. A gente vai, quando ele é uniforme assim, a gente vai colocando grafite tudo e por igual. A não ser um canto igual esse aqui é mais escuro, se a gente quiser já pode, mesmo nessa primeira camada, a gente apertar um pouquinho mais. Mas não, se você quiser colocar a camada toda por igual nessa primeira parte, não tem problema também não. Continuando aqui, ó, já vai finalizar essa primeira parte aqui, que a gente só colocar o grafite. Eu adianto, pessoal, porque não tem segredo, mas caso fique alguma dúvida, porque eu adiantei, vocês me mandam aqui por mensagem, não deixa ficar dúvida não. Vocês me falam, porque não tem segredo, mas mesmo assim, ó, vou manter o brilho ali, aquele brilho mais forte, só para ficar marcado ali onde que ele vai ser, para eu não me perder aqui. Repare que eu sempre vou fazendo com o lápis mais deitado, para não riscar. Ó, beleza, então já finalizamos essa primeira parte aqui. A folha depois a gente faz. Agora eu vou pegar o papel dobrado e vou já passar nela todinha, bem suave, para deixar bem lisinha aqui onde eu coloquei grafite, ó, para tirar as marcas ali, ó. Tá vendo como é que ele alisa bem? Olha só, deixar bem lisinho aqui, ó, espalhar bem o grafite. Ó, eu não aperto, vou fazendo um movimento circular. Alguns lugares eu vou para frente e para trás. Quando é cantinho assim, ó, tem que ir com bastante cuidado para a gente não espalhar muito o grafite para fora. Para não ficar sujando muito o desenho. Se caso depois sair também, a gente vai limpar, não tem erro não. Agora, que eu já fiz essa primeira etapa com HB, a gente já vai vir com B, já fazendo alguns efeitos aqui e usando o esfuminho. Eu vou começar desse lado aqui, já pra gente começar a fazer essa base aqui, ó. Vou passando ele fazendo já o contorno da beirada. Toma cuidado para não fazer contorno. Eu falo contorno assim, a gente vai passar nesse contorninho aqui, mas não apertar. Fazer contorno apertado assim, ó. Marcado assim não. A gente tem que vir fazendo o contorno, ó, sem deixar linha. Sem deixar uma linha marcada. Porque todo desenho realista ele não tem muita linha. Linha marcada de contorno. Então aqui eu já venho fazendo o trabalho de textura já.
fazendo as marcas que tem ali. Já no sentido já que ela é. A gente não vai alisar, deixar certinho igual essa parte primeira aqui não. A gente já vem fazendo textura mesmo. Eu preencho o contorno aqui, mas sem deixar a linha marcada. Tá vendo que não tem uma linha definida? Aí eu tiro um pouco a marca com esfuminho. E vou fazer esse canto todinho. Vou fazendo movimentos curtos. E ele para frente, para trás às vezes, fazendo um circulismo. E aqui mantendo esse brilho aqui agora. Eu passo e tiro algumas marcas com esfuminho. E essa é a segunda camada que a gente está fazendo. Por enquanto ela não vai dar muito efeito não, de textura não. Na hora que a gente chegar na terceira, que já é o acabamento, a gente já vai começar a observar bem mais. Nessa aqui a gente vai passando mais só o grafite já para uma camada média, né? A gente passou a primeira mais clara. Eu vou passando nos cantinhos. E vou passando o esfuminho também. Sempre fazendo ela no sentido da maçã aqui, ó. No sentido que ela vai fazendo, ela vai sendo arredondada aqui, assim, ó. Ela vai fazendo essa volta aqui, assim, ó. Então a textura a gente vai no mesmo sentido aqui, assim, ó. Como ela é redonda, ó, cilíndrica, a gente vai fazendo assim, ó. Aqui eu não preciso preocupar muito, que ainda vai vir o 2B e o 4B por cima ainda. Posso deixar bem marcado aqui, não tem problema não. Onde é bem escuro assim, ó, vai ter mais uma camada bem escura ainda. Então você não precisa preocupar muito com essa textura. Ó, tá vendo que ela já está começando a pegar um efeito aqui, ó. Mas não precisa preocupar que ainda tem muita coisa para fazer. Então a gente tem que ter paciência até ir formando essa textura ali. Por enquanto aqui eu só vou passar grafite normal. Eu vou passar até chegar do lado de cá, com B. Sempre com B, eu não vou trocar aqui agora não. Fazendo o mesmo movimento. Eu só vou deixar essas partes aqui mais claras só. Porque por enquanto também a gente não tem como fazer muita coisa não. É só mesmo fazendo as camadas. Depois que a gente vai vir no acabamento mesmo, com os brilhos e sombra. Passar um pouquinho de papel. Como essa área é maior, o esfuminho eu passei mais aqui no cantinho.
Posso até passar um pouquinho de papel também, só para tirar um pouquinho a marca só. Mas para fazer mais textura, eu uso esse fuminho. Vou fazer agora a mesma coisa aqui no lado de cá, ó. Passar o B aqui mais nos cantinhos, ó. Só fazer a camada em cima de camada aqui. Essa parte que tem mais brilho, eu não vou passar o B não. As beiradas sempre toma cuidado para não fazer contorno. Só preencher a beirada aqui, essa beiradinha, sem deixar linha de contorno. Você vai deixar o contorno com sombra, mas não deixar linha. Igual eu falo, essa primeira parte que a gente está moldando o desenho, colocando camadas, a gente tem que ter muita paciência porque ele não tá ficando legal, tá vendo? Mas até a gente começar a fazer o acabamento. É assim mesmo, a gente vai moldar depois as sombras com luzes para poder dar o efeito que a gente quer. Agora eu posso passar um pouco de papel de novo para tirar um pouquinho as marcas só do grafite, ó. Só um pouco que eu tô passando, bem levinho, bem suave. Agora eu já vou vir com 2B, fazendo agora as texturas mais grossas agora já. Essas mais escuras. Agora que eu vou começar a moldar as formas aqui mesmo. Começar a dar um acabamento aqui, ó. Agora a gente começa, alguns lugares, a apertar, fazer o sentido aqui da textura, já o efeito que ela tem. Agora a gente já está começando a fazer o acabamento da textura. Eu divido assim, entendeu? Eu começo com a camada mais clara, média, depois a escura. E agora eu começo a moldar as texturas nela aqui, ó. Eu vou fazendo pontinhos, alguns risquinhos. A textura ela é dividida assim, em várias formas. Você pode fazer vários risquinhos, vários pontinhos assim, ó. Você pode fazer pontinhos. Isso eu falo, todas as aulas de textura eu vou falar. Pode fazer pontinhos, alguns lugares, risquinhos, ó. Ela não tem uma forma definida. A gente vai vendo a nossa referência e vai fazendo igual. Por isso que a nossa percepção tem que ser muito boa. E você também reparar eu fazendo aqui.
onde tem luz você não vai aplicar muito escuro. E você sempre mantendo os locais onde você vai querer mais apertar o lápis, deixar ele mais solto um pouco. Por isso que eu aconselho vocês a fazer assim, eu coloco a referência do lado e vai fazendo. Vão reparando aí. A gente usa também esse pincel aqui ó, com a cerda macia. Esse pincel com a cerda macia, a gente vai passar por cima aqui onde já fiz textura, para ele tirar um pouco as marcas. Vou fazer mais um pouquinho aqui e vou mostrar a vocês, ó. Olha essa parte aqui, ó, que já tem um pouco de textura ali. Eu passo o pincel bem suave. Então quer dizer, ele vai tirar um pouco a marca do lápis ali e vai manter a textura. Se eu passar o esfuminho direto, ele já vai tirar as marcas todinha e vai alisar tudo. Então o esfuminho em algumas áreas só. Vou mantendo alguns lugares de brilho, ó. Essa área aqui de brilho, essa aqui, ó, e essa a gente vai mantendo ela. A gente não pode passar grafite agora mais não. Hora nenhuma a gente passou, mas alguns lugares aqui eu já até tinha passado, mas só levinho. Claro, não tem problema não. Alguns brilhos. E outros você não passa nada. Que já é uma textura mais clara. Então tem que tomar cuidado para não deixar tudo por igual. A parte de cima eu já deixo um pouco mais clarinha, não aperto muito. E faço algumas texturas bem leves. Posso passar um pouquinho de papel só. Tá vendo que as camadas que vão formando a textura do desenho, a gente vai aplicando camadas até formar a textura que a gente quer. Aqui eu não vou passar muito, que ainda vai vir bem o 4B ali. Vamos passar aqui de uma vez o 2B aqui nessas partes aqui, já para a gente começar a fazer acabamento com 4B, já textura bem mais detalhada e com a caneta borracha e a caneta com tinta branca. E esse lápis Staedtler, ele é o melhor que tem, tá? Então eu indico vocês, como eu passei nos materiais, eu indico vocês usar ele, tá?
que eu tô mais preenchendo mesmo, porque essa parte é mais escura. Aqui eu já vou fazer mais essa voltinha aqui, ó, para poder dar essa volta aqui no de sombra. E vou preencher também aqui com 2B, ó. Agora eu já venho com o 4B e vou fazer todas essas partes mais escuras aqui, ó. E agora eu já vou formar mais a textura ainda. Ó, aqui eu já vou separando a parte de brilho com a parte de sombra ali, ó. E já vou fazer a textura aqui já, ó. Vou deixar bem marcada essa parte de baixo. E vou fazendo uma textura, fazendo algumas pontinhas, ó. E vou preenchendo também, fazendo efeitos, ó. Essa parte aqui é a mais trabalhosa do desenho todo. Então é a parte assim que geralmente a maioria dos alunos que eu tenho gosta de fazer e que mais dá mais trabalho, mas você vai vendo o efeito aparecer aqui no desenho e começa a pegar forma. Eu vou fazer aqui no papel em branco, de novo, mesmo que às vezes eu faço várias vezes, repito, eu não tem problema porque quero que vocês entendam bem. Eu vou fazendo alguns pontinhos, ó, assim. Aí alguma área eu venho e preencho, por cima mesmo ali de onde eu fiz, ó. E vou fazendo alguns pontinhos, ó. Vou fazendo alguns tracinhos, depois alguma parte eu vou e preencho e deixo algum vazio. E depois eu vou passar o pincel por cima. Até formar a textura que eu quero. É uma camada por cima da outra. Tá vendo? Onde eu já fiz, eu volto aqui por cima mesmo, preenchendo mais ainda. E venho com o pincel, tiro mais a marca, ó. Aqui eu já tinha feito, eu vou fazer uma outra camada por cima ali, ó. E depois venho com o pincel e tiro as marcas. Aí aqui já é mais solto um pouco. Ela é mais cheia mesmo. Aí agora aqui, ó, a gente já vai apertar um pouco mais, porque aqui já tem mais sombra. Vou fazendo a textura pequena, mas apertando mais, ó. Aí aqui eu já quero tirar mais a marca, eu venho com esse fuminho. A gente vai moldando o desenho de acordo que a gente vai ver na referência. E como não é uma fórmula exata, a gente vai colocando o grafite e vai vendo. A gente vai colocando, ó, e vai vendo o resultado.
Se eu achar que eu tenho que pôr mais textura aqui, ó, eu vou fazendo mais pontinhos. Se eu ver que a minha referência está pedindo para alisar um pouco mais, aí eu já venho e vou preenchendo só. Ela vai chegar até aqui em cima, ó. Apertando um pouquinho mais, ó. Porque aqui já é mais sombra. Aqui vai ficar mais poroso um pouquinho mesmo. Não tem como, por causa do papel mesmo, que é o Canson. Mas ele vai facilitar para vocês para fazer a textura. Como se tiver gente que está iniciando, já facilita. Quem já está mais avançado e está fazendo o curso, já pode fazer com o Fabriano 4L direto, para poder... Essa referência vai estar no Eu vou passar o pincel aqui, tirar um pouco a marca. Continuando com 2B, no cantinho eu vou apertar um pouquinho mais para dar uma... deixar mais marcado o cantinho ali, ó. Volto com o pincel. Agora eu vou voltar com HB e vou deixar mais marcada essa parte aqui, ó. Eu volto com o lápis mais claro, porque eu não quero que fique muito poroso. Se eu voltar ali com 2B, ele vai ficar mais poroso. Então eu não quero. Eu quero ele mais lisinho aqui, ó. Então eu volto com o lápis mais claro, por cima de onde eu já fiz, ó. Por isso que é importante a gente, dependendo, volta a tonalidade e vai fazendo os efeitos, ó. Por cima ali mesmo onde já tinha feito. Olha só como é que ele já realça mais o brilho ali, ó. Aí eu faço alguns poros mais clarinhos, ó, por cima de onde que eu já tinha feito, ó. Em alguns lugares eu posso passar o esfuminho para tirar um pouco a marca, bem levinho, com bastante cuidado para não manchar, só para mesclar e tirar as marcas, ó.
Ó, eu volto com esse fuminho, volto com H, com HB, se precisar eu volto ali, dou mais uma clareada. A gente não tem a exatidão de que vai fazer na hora. Então a gente tem que ver na referência e fazendo. Depois, se precisar, eu dou mais uma escurecida. Aumentar um pouco a parte escura aqui, ó. Tudo camada em cima de camada. Eu voltei de novo aqui com 4B. Essa de você voltar com lápis, fazer ele de novo, voltar no canto que você já fez, que vai formando a textura do seu desenho. Ó, aqui eu preciso escurecer. Ó. Vamos aprender a analisar o desenho todo. Onde precisa escurecer, onde precisa clarear, onde que eu preciso colocar brilho. Então vocês vão observando e sempre com a referência vocês imprimem aí e vão olhando sempre com a referência perto para tirando, para ir vendo o que vocês têm que fazer no desenho. Passando bem, um movimento bem curtinho nesses cantinhos. Vou passar um pouquinho esse fuminho ali para tirar a marca. Com o HB eu vou passar, aumentar aqui um pouquinho, bem sem fazer contorno, fazer uma linha marcada, né? Desenho realista a gente usa contorno assim, ó, com sombra. Eu faço o contorno com sombra. Ou com luz, depende da referência, tá vendo? Não usei linha de contorno ali para fazer. Ó, a gente vai voltar com 4B aqui, deixando bem escura essa parte aqui, ó. Tirar bem a marca aqui, que eu não quero muita marca. Aí eu posso até apertar um pouquinho mais o esfuminho. Porque embaixo aqui tem uma sombra. Então eu vou fazer a sombra já de uma vez, ó. Ela vai ficar bem preta. Eu posso apertar bem aqui o 4B, ó. Depois eu tenho que tirar a mão aqui um pouco, deixar mais clarinho um pouquinho só. Aí aqui eu vou passar o HB porque essa sombra ela é maior aqui, ó. Para fazer a sombra também ela tem o degradê ali, ó. Você pode ver que ela é mais escura e vai clareando. Para dar um efeito legal aqui no desenho. Aí ela vai bem clarinha para lá, assim, ó. Com 4B, eu já vou começar a pegar agora e fazer esse lado de cá, ó. Vou aumentar aqui as sombras. E fazendo as texturas. Mesma coisa que eu fiz do lado de cá.
Vou fazendo, vou mesclando ela aqui, ó, e vendo como é que tá ficando. Se eu vou precisar de pôr mais grafite, ó. Olha só como é que fica legal, a gente mesclar ela, ó. Não fica marcado a passagem de tom. Lembrando que eu tô com papel Canson, tá? Esse papel não pega muita textura detalhada mesmo, aquela textura fininha. Ele vai ficar mais poroso assim mesmo, tá? Quem quiser pode fazer com Fabriano. Aqui a gente fazer um pouco mais claro por cima de onde já tinha feito. Só para pegar essa passagem de tom não ficar muito marcada ali, ó. Eu vou passando bem suave para não ficar marcado, senão fica manchado demais e muito marcado. Então a gente tem que passar bem suave o 4B aqui, ó. Aqui que já pode apertar um pouquinho mais. Assim, agora nessa parte que já vai clareando, passa bem suave o 4B, ó, fazendo algumas texturas. O segredo é a gente saber onde aperta, onde a gente vai deixar um pouquinho mais claro o lápis. Eu vou ficar com o HB na mão, que eu vou usar para fazer esses cantinhos aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó, essa parte ali. Porque eu não quero ela muito porosa ali. Querer mais fininho. Por ser um grafite mais duro, o acabamento sai mais fino. Volto com o 4B aqui, escurecer ali, ó. Eu vou vindo fazendo o mesmo movimento que eu já tinha feito ali. Agora que eu vou começar a apertar alguns cantos. Porque começa a fazer mais sombra aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então ela tem que ser um pouco mais marcada aqui, ó. Eu tô com o mesmo lápis, tá vendo? Só que, porém, eu tenho que apertar ele um pouco mais. No 4B. E aqui aperto mais ainda, ó. Cuidado na hora de fazer o cantinho, para não sair fora e não deixar contorno. Agora a gente já pode começar a mesclar esses tons aqui, todo aqui, ó. Vai mesclar com a parte mais clara,
com a mais escura. Fazer o degradê, né? Olha como é que alisa bem. E a gente consegue passar pro lado mais claro um pouco de grafite, tá vendo? Com a própria sujeira a gente consegue fazer alguns pontinhos, ó. Agora com o lápis HB, eu vou reforçar essa textura aqui no canto aqui, ó. Como ele é mais fino, eu consigo fazer bem mais detalhado. Consigo deixar mais liso e fazer onde que eu quero, para destacar o brilho ali, ó. Por isso que eu não passo grafite onde tem brilho. Aqui é a mesma coisa. A gente consegue alisar e fazer alguma textura. Com lápis poroso a gente já não consegue. De acordo que eu vou vendo as texturas, eu vou fazendo aqui em cima. E vou escurecer mais alguns pontos ainda. Fazendo alguma textura aqui, ó. A gente vai tendo que ver o desenho. A gente vai moldando o desenho quando a gente vai fazendo texturas mais escuras, texturas mais claras. É isso que a gente consegue moldar quando a gente consegue fazer isso. Aumentar sombra, aumentar luz. Como o meio que ficou um pouco mais marcado, eu vou passar um pouquinho de papel depois para tirar um pouco a marca ali. Com isso eu consigo mesclar mais ainda, deixar bem liso. Só um pouquinho que eu passei. Aqui também ficou bem marcada. Vou tirar um pouco a marca. É assim que a gente vai fazendo. Se você ver que ficou muito escuro, você vem, ó, e passa para ele mesclar ali com a parte mais clara. Depois a gente vai vir finalizando, passando caneta borracha. A gente vai fazendo ali. Eu já vou começar a passar o grafite aqui. Pra gente fazer essa textura aqui já. Deixa mais marcado embaixo um pouquinho, pra gente diferenciar ela da maçã.
um pouquinho mais marcado para diferenciar uma parte da outra ali. Eu já preenchi tudo com grafite. Vou deixar aqui também mais marcado. E vou deixar todo preenchido com grafite ali. Com a lapiseira, com grafite 4B, eu vou vir fazendo esses detalhes essa parte aqui, ó. A parte de cima aqui a gente pode deixar bem escura. Essa parte de baixo aqui que a gente já pode deixar esse brilho aqui, ó. Vou passar o esfuminho também. Passa bem levinho aqui, ó. Para dar o efeito aqui de degradê aqui, uma partezinha mais clara e outra mais escura, ó. E vou puxando, fazendo alguns toques para cá, assim, ó. Para dar só um efeito ali, ó. De brilho aqui nessa parte pro lado esquerdo aqui, ó. Só isso. Eu vou passar um pouquinho de esfuminho para não desfocar um pouco. Só isso, não precisa de mais nada. Tá ótimo. Aí em cima eu vou fazer só uns detalhezinhos. Só isso. Não precisa fazer muita coisa aqui. Tirei a marca um pouco, ó, tá ótimo. Depois eu venho e faço algum brilho ali. Vamos começar a fazer as sombras já de uma vez, depois a gente termina a folha. Agora a gente começa a fazer mais acabamento aqui, ó. Ser com bastante paciência para não estragar o desenho, já que ele está sendo finalizado. E agora a gente vai fazendo alguns detalhes, ó. Tem essa parte de baixo aqui também, fazer com 4B, com grafite, na lapiseira, ó. Como essa parte é bem pequena, eu faço com a lapiseira para poder me dar mais segurança. E dou uma desfocada. Agora que eu já fiz o detalhe dali, vou aumentar com o lápis mesmo com 4B um pouco a sombra aqui, ó. Pode passar um pouquinho de... Vamos passar um pouquinho de H aqui, ó. Para dar um pouquinho de sombra aqui nessa parte aqui só. Aqui é uma sombra bem clarinha. Toma cuidado para não carregar demais essa sombra, tá? É só um detalhezinho só. Aqui, ó, e aqui. Agora com a lapiseira com grafite 4B, eu vou aumentar algumas sombras. Essa sombra aqui, ó, ela é mais marcada. Essa etapa do desenho, eu já falei em outro vídeo, eu vou sempre fazendo detalhes e vou para terminar o desenho.
Eu vou fazendo aqui, ó. Vou passando caneta borracha. Onde que eu quero já ir marcando. Eu sempre escureço sombras, faço textura. Sempre com a lapiseira e com as borrachas. E na hora que eu acabar aqui agora, já vou vir com a borracha já. Vou só fortalecendo alguns detalhes, melhorando eles. Repare que aqui tem uma mancha mais marcada. Se ficou muito marcado, a gente vem com papel, tira um pouquinho só a marca. E a gente vai finalizando fazendo as texturas. Aqui eu tô com HB, tá? Volto por onde eu já tinha feito, reforçando as texturas que eu já tinha feito ali. Porque o HB não deixa poroso. O H e o HB. Consigo alisar com o próprio lápis. Eu passo o HB em cima de onde já tinha feito. Vamos voltar aqui de novo, reforçar mais a sombra ali. Passo, volto com esse fuminho. Tira um pouco as marcas, ó. Vem com a caneta borracha. Já acerta aqui que saiu, o grafite saiu um pouquinho. Agora continuando aqui com HB, eu vou fazer essa parte de cima aqui, ó. Deixar mais escuro um pouco. Eu passei aqui o HB mais clarinho, sem forçar. E agora eu tô vindo com o próprio HB, só que apertando um pouquinho mais, ó. Porque depois eu consigo clarear mais, se eu precisar, para fazer só uns efeitos de brilho ali. Então não preciso de eu escurecer muito ali. Passar o esfuminho um pouquinho. Pegando um pouco também embaixo, para já deixar mais liso ali embaixo já. Vou passar de embaixo aqui também, ó. Só que aqui eu vou deixar esse brilho em cima ali, ó. Depois eu volto ali e faço mais algum efeito ali. Vou começar a fazer agora, fazer os brilhos. E isso aqui que é o diferencial do nosso desenho. A gente vem fazendo... Onde que a gente vê vendo brilho aqui, a gente vai fazendo.
Alguns mais suave e outros mais marcado. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado para não deixar marcado demais. Senão fica muito branco e a gente não dá o efeito que a gente quer. Como é que com o lápis borracha eu consigo ir clareando aos poucos, ó, fazendo o efeito dele clareando, ó. Passei muito aqui, eu vou tirar um pouquinho só a marca aqui, ó. Dá uma limpeza nela, que ela já ficou sujo. Tiro essa parte que tava ali mais com grafite. Ó, e continuo fazendo efeitos. O que eu conseguir fazer efeito com as borrachas, pra mim já vai ser ótimo, ó. Eu posso usar também aqui o limpa-tipo. Vou fazer algumas partes com ele aqui. Com ele eu consigo fazer algumas batidinhas. Consigo fazer alguns brilhos, ó. Ele, onde tem brilho assim mais manchado, mais embaçado, ó, eu vou batendo ele assim, ó. Eu consigo fazer manchas, ó, mais claras, ó. Por isso que desde o começo, essas partes mais manchadas com branco, eu não passei muito grafite. Porque senão depois eu não consigo fazer esse brilho não. É igual aqui, ó. Eu já não consigo fazer muito brilho ali. Aqui eu vou vir com a caneta borracha, fazendo esse brilho mais marcado. A gente vai mesclando. Como esse brilho aqui ele é mais marcado, o limpa-tipo já não vai me servir ali, ó. Tem que ser só no lugar ali, ó, fazer o brilho. Em alguns lugares eu faço umas batidinhas. E esse brilho aqui já é bem branco, então eu tenho que passar bem a borracha ali, ó. Aqui também. Onde que a gente vê que tem brilhos, a gente vai fazendo algumas marquinhas, ó. Em alguns lugares eu dou uma batidinha, até chegando no que eu quero. É um trabalho também minucioso, que a gente tem que ir vendo e fazendo. Aqui tem umas marcas da folhagem aqui, ó. A folha, né? Se ficou muito marcado, eu venho aqui e tiro um pouco. Sempre fazendo os brilhos. Aqui eu posso reforçar mais um pouco.
Alguns lugares que eu passei muito eu tiro. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Essa aqui, ó. Passar a 3.8 aqui. Aqui, como ela tem que ser passando aos poucos, eu vou com lápis que eu consigo ir clareando devagarzinho. O lápis eu consigo ir clareando aos poucos, do jeito que eu quero. E vou fazendo efeito também, ó. Repara que eu consigo clareando bem devagar. Aqui com a 3.8 eu vou fazer os brilhos aqui. E com o lápis borracha eu consigo vir e clarear. Tirar aqui o excesso. Consigo vir e clarear onde que eu quero. Eu vou no ponto certinho. Onde tiver muito marcado, eu posso vir e tirar um pouco a marca com a borracha mesmo. Agora com a caneta gel branca, vou passar aqui antes para tirar a tinta dela. E vou tentar fazer alguns pontinhos brancos, ó. Aonde que tem esses brilhos, ó. Eu vou fazendo aqui, ó. Eu vou fazendo algumas batidinhas bem de levinho até formar uma bolinha. Eu vou fazendo aleatório, eu não tô nem olhando muito a referência não. Ela vai formando esses brilhos, ó. Isso aqui tem que tomar cuidado para não carregar muito de branco ali. Aí a gente está finalizando o desenho aqui. A gente vai fazendo alguns retoques depois, se caso precisar algum detalhe, mas o principal é isso aqui, ó. A gente vê os detalhes, saber onde que tem mais sombra. Isso tudo a gente tem que ter antes de fazer o desenho. A gente já pode ir olhando. A gente está finalizando essa aula. Até a próxima.